Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória, toda a exaltação pelo privilégio de estar aqui nesta manhã. Manhã essa que Deus reservou nos céus para nos abençoar. Quero parabenizar toda a equipe do Círculo de Oração, todas as irmãs do Ministério da Primeira Assembleia de Deus de Bom Jesus, por essa linda festa. 42 anos de organização do Círculo de Oração. Não foram 42 dias, 42 semanas e nem 42 meses. São 42 anos de história. Muitas lutas, mas teve muitas vitórias também. Quero também agradecer pelo privilégio e a confiabilidade ao pastor presidente, pastor Fábio, que me cedeu essa oportunidade, confiando em nosso ministério. Também ao pastor Ricardo, que nos contactou no dia de ontem, para estarmos aqui ministrando a palavra de Deus. E trago um abraço também do meu pastor presidente, pastor Ademir Vieira, e a pastora Ruth, e também para todas as irmãs do campo aqui da Primeira Assembleia de Deus de Bom Jesus. Trago o abraço da minha muito digníssima esposa. Ela queria muito estar aqui nesta manhã, mas pelos compromissos que ela tem firmado no dia de hoje, ela transmitiu o abraço através da minha pessoa. Em posse de suas Bíblias, por gentileza, abra comigo no primeiro livro de Reis. Localize o texto no capítulo 17. O verso é o 9. Primeiro livro de Reis, capítulo é o 17. O parágrafo é o verso 9. Quem achou, diga eu achei. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma viúva, uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Leiamos o versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Repita comigo: lenha, farinha e azeite. Mais uma vez: lenha, farinha e azeite. Agora olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: hoje tu vai sair com lenha, farinha e azeite. Agora vira para ela e fala assim: o Deus da provisão está
neste lugar. E Ele vai te dar a lenha que tu necessita, a farinha que tu precisa, e tu vai sair daqui cheia do azeite. Quem acredita nisso, levante a tua mão. Glorifica ao Senhor, se assente adorando e bendizendo o nome do Senhor. Estando nessa consagração, e a liturgia voltado para um ato comemorativo, eu, criado no berço evangélico, eu sempre entendi que duas liturgias cristãs é primordial para o crescimento da igreja. Dentre todas, primeira é a consagração. Segundo são vigílias. Porque nenhum crente normal, que vive numa normalidade espiritual, vai entender a essência de uma consagração e o propósito da guerra de uma vigília. E no texto que nós lemos nesta manhã, vai trazer uma narrativa de uma mulher do território de Sidom, uma sidonita, nos bairros de Sarepta, que ela estava sofrendo um caos. Caos esse que o tempo não vai nos revelar à luz da Bíblia, mas a fome já assolou a casa dela, a despensa, e já lhe preocupou por causa de uma perda. Aqui essa mulher não tem nome, mas ela tem um título. E o título vai agravar mais a sua identidade, porque ela é uma viúva. Ela sofreu uma perda familiar. E nos versos anteriores nós vamos entender que está acontecendo um ministério profético. Deus fecha o céu por causa de um profeta. Esse profeta, ele profetiza, porque está acontecendo algo na terra que está inflamando a santidade de Deus, que é o afastamento, a apostasia do povo de Israel para os deuses pagãos. Deus levanta Elias profetiza no palácio, e a profecia de Elias não é contra o reinado do Acabe. A profecia de Elias não é contra o reinado de Jezabel. A profecia de Elias é um duelo entre cultos. O culto a Yahvé e o culto a Baal, a qual Jezabel atraiu, trouxe, introduziu dentro de Israel. Portanto, que a pregação dos sacerdotes de Baal era: Baal da chuva, Baal regue a terra, Baal vai trazer fertilidade para o solo. Só que Elias vai contra esse tipo de culto. Elias vai: Baal não dá chuva, e eu vou provar. Baal não manda na terra, e eu vou provar. Baal não faz plantar nada, e eu vou provar. Como que você vai provar, Elias? Vive o Senhor cuja face eu estou,
que a partir de hoje não tem chuva, não tem planta, não tem alimento, não tem provisão, não tem milagre, não tem resposta. Por quê? Porque Ele manda no céu, manda na terra, manda no inferno. Eu senti Deus aqui. Já começou que, ei, pode quem quiser pregar ao contrário, mas o Deus da Assembleia de Deus ainda é Deus que manda no céu, manda na terra, manda no mar, manda no peixe, manda no homem, manda nos demônios, manda querendo um diabo ou não. O duelo foi Deus e Baal. Acabe assistiu, Jezabel viu que toda providência não vem de lugares errados. Tem que começar certo. Dói, mas está certo. Machuca, mas está certo. Cura a ferida, mas está certo. Não anda no caminho errado, a verdade é uma só. Ela fere, mas ela é a única que fere, mas traz o azeite para curar, o remédio para cicatrizar. Elias sai do palácio, desce ao ribeiro de Querite, ou Querite, que no hebraico significa separação de Deus. Porque existem níveis em um caminho cristão. O caminho cristão jamais vai ser um caminho de um nível sempre alto. O caminho com Cristo é assim. Um dia você está no alto. Outro dia você tem que encontrar Ele no baixo. Um dia você está em cima. Outro dia você está embaixo. Um dia você está na eira. Tem dia que você está no lagar. Tem dia que você está no alto, mas tem dia que você tem que descer a escadaria da olaria. Porque todo caminho percorre e traz por destino uma intimidade com Deus. Elias prega no palácio, mas ele experimenta, frisa isso, experiências com Deus no ribeiro de Querite. Quando ele profetiza que não haveria chuva, e nem orvalho, e nem sereno, o céu se fecha. Imediato vem a palavra do Senhor e ele vai para o ribeiro de Querite. Então, se o céu se fecha, se não tem chuva, a terra entra em colapso, porque aonde a água irá secar, as nascentes irão secar, os riachos irão secar. E aonde há seca, a fome. Aonde há seca, a morte. Porque a vida, a substância da vida, a prominência da vida, vem da água. Portanto, a anatomia humana vai nos dizer que o nosso corpo, ele é praticamente 69,7% de água. A terra tem a mesma porcentagem de água, é mais água do que terra. Então, vai começar a morte a andar sobre a terra. Os animais morrem, as plantas morrem. Quando Elias está no ribeiro de Querite, ele está bebendo água do ribeiro. Ele está no lugar vivendo o processo de suas mensagens. Porque uma coisa é pregar, outra coisa é sofrer na carne o ato de suas pregações.
Porque pregar não é dom, pregar é arte. É extrair do texto, exaurir do texto aquilo que foi lido. Dom é revelação divina da palavra de Deus para incrementar a sua ministração. E ele está vivendo a pregação, a profecia, a palavra. Só que ele não vive sozinho a palavra, porque quem vive pela palavra e vive o que prega, não anda sozinho. Quem vive uma vida de integridade com Deus pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo. O seu barco não vai naufragar. E mesmo que ele não esteja no barco por um momento e a tempestade vem, ele está vindo andando ao encontro do teu barco. Mas sozinha você não está. Quando Elias vê que a água está secando, a preocupação vem, mas existe uma palavra sobre Elias. E a Bíblia diz que Deus dá ordem. Os corvos para trazer Elias alimento. De manhã pão, à tarde carne. Porque Deus é dono do tempo e Ele se preocupa com o tempo. De manhã pão e à tarde carne. Não adianta, de manhã pão, à tarde carne. De manhã o pão da provisão, à tarde é a carne que te sustenta. Só que nesse período há um tempo que Elias vai, e é o que eu quero correr para aplicar o texto. Veio novamente a palavra do Senhor, Elias dizendo: levanta e vai a uma cidade, nome Sidom, em Sarepta, e lá você vai encontrar uma mulher. Haja vista que eu comecei a minha introdução sobre ela, dizendo que ela estava sofrendo lá em Sarepta. Primeiro, a perda do marido. Segundo, acabou tudo dentro da tua casa, e ela estava vendo que a fome já estabilizou sobre a terra, por causa de uma profecia, Deus tratando com a terra e com o povo. O que essa mulher vai fazer? Ela vai sair de casa à busca de lenha. Só que ela, quando sai da sua casa para um propósito, Deus vira para Elias e diz assim: eu já ordenei uma mulher. Aí eu entendo de quem nasce para um propósito. Aqui, quando eu vi o folder, o cartaz, mulheres nascidas para um propósito, o meu coração acendeu, sabe por quê? Porque não tem provação que acaba com aquela que nasceu para um propósito diante de Deus. Não, eu vou repetir, não tem provação que para uma mulher quando está diante de um propósito de Deus. Essa mulher perdeu, mas Deus tinha um propósito na casa dela. Essa mulher estava sofrendo, mas Deus tem um propósito na casa dela. A luta soprou, ela saiu, mas Deus tinha um propósito na casa dela. E qual era esse propósito? Deus vira para o profeta e diz: eu ordenei ela. Ela não está entendendo, mas já tem uma provisão sobre a casa dela. Ela não está entendendo, mas eu já dei ordem aos anjos. Pegue na mão dessa mulher que está do teu lado. Pegue na mão desse varão que está do teu lado. Fala: sobre sua casa já tem uma provisão reservada. Ei,
Ei, você não está entendendo, eu vou repetir para ver se o glória melhora, se o aleluia. Deus deu ordem sobre a tua casa. E não tem tempestade, não tem luta, não tem morte, não tem provisão, não tem demônio do inferno que vai impedir a provisão de chegar. Ali, ó, pegou aqui, ó. Quem está entendendo? Quem trouxe glória? A prova está apertando, mas tem provisão. A luta está apertando, mas tem provisão. O diabo se levantou, mas Deus se levantou do trono de não toca, não mexe. Tem provisão. E parece, nosso Deus é estrategista. Porque Ele deixa tudo acontecer e parece para nós, no tempo Cronos, que Ele chega por último, pelo contrário. Parece que você pensa assim, nossa, Deus está deixando acontecer isso tudo para chegar no final, vai chegar atrasado. Não, é porque no final que o segredo está mais gostoso. É no final que parece que tem um sabor de mel. É quando a ferida veio, a luta veio, a tempestade veio, e parece que está tudo desabando, aí vem Deus na contramão, arrastando tudo. Você sabe o que ele significa quando ele chega no final? É que para você parece final, mas ele vai começar tudo de novo e do jeito dele. Deus ainda é o Deus da provisão. E a provisão é assim, o que o dinheiro não compra, a provisão compra. O que o dinheiro não faz, a provisão faz. O que o dinheiro não vai, a provisão já está indo na frente. Se o dinheiro precisa do Pix, a provisão só precisa de uma oração. Porque com Deus é assim. Deus, quando dá ordem, pode fechar os céus, as legiões pode cercar. Gabriel está descendo, mas tem uma provisão na mão de Gabriel. Mas se Gabriel não conseguir, a provisão não volta. Deus olha, Miguel, desce, porque a provisão tem que chegar. O período de muita experiência que eu tive, entre esses quase 20 anos ministrando, foi quando Deus me deu a oportunidade de sair de Talva e ir para os Estados Unidos ministrar. Fui para uma cidade chamada Framingham, convidado pela pastora Maria José. E eu ficava assim, Deus, não tenho fama, não tenho dinheiro, não tenho nome, mas eu carrego um nome que está acima de todos os nomes. Chorando, morando num basement, longe da minha casa, longe do meu conforto, longe da minha filhinha, que era uma promessa de Deus na minha vida, me dar uma menina. E eu perguntava a todo momento no fundo daquele porão, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nunca te pedi para sair de Talva. Nunca te pedi para ser pregador. O Senhor me tirou da guitarra. Eu virei um pregador assim, que eu me assustei, eu já estava aqui profetizando, abrindo a boca, dando glória, aleluia, marchando no poder. E o que o Senhor veio me trazer aqui sem provisão nenhuma. E a todo momento, quando o carro chegou e eu passei, peguei a highway, e fui em direção, e eu estava numa cidade chamada Lowell, passando
por aquela avenida. E eu ficava observando as árvores nas suas estações. E assim, quando eu cheguei, era inverno, muita neve, as árvores secas. E eu virei para o pastor e falei assim: morreram tudo por causa da neve. E o pastor virou para mim e falou assim: o senhor que se engana, estão vivinhas. Mas vivas, toda queimada, sem folha, só no galho. Porque a vida não está na aparência, mas está na raiz. E ele falou assim: o senhor vai ficar até quando? Eu vou ficar até agosto. Então você aguarde para você ver o que Deus vai fazer nessa plantação toda. Irmãos, parece que foi algo extraordinário. A neve derreteu, começou a entrar a primavera, começou a entrar o outono, as árvores que aparentemente estavam mortas, começou a nascer as folhinhas. E Deus virando para mim, falando assim: meu filho, a minha provisão, a natureza prega. Quando pensa que está morta, a raiz está gerando vida. A raiz está gerando vida. E como que é ter raiz? Ter raiz é ter lenha. Ter raiz é ter oração. Ter raiz é ter intimidade. Ter raiz é ler a palavra. Ter raiz é ir para a consagração, adorar Ele. Isso é ter vida na raiz. Não tem aparência, mas tem vida na raiz. Não tem folha, mas tem vida na raiz. Não tem, meu Deus do céu, não tem fama, mas tem vida na raiz. Não tem nome, mas tem vida na raiz. Não tem, oh, aleluia. O diabo pode dizer: eu parei, eu destruí, estacionou, tirei o glória, tirei o aleluia dela. Mas Deus está dizendo: os céus se abriu, ela tem vida, ela tem vida. Nerituli ploque chore Fara coleminawa semi copete cato que la mana Calabachori propite que toque eliminara wa choreka Fara coche prominasukeia eu acho que poucos estão vendo, mas eu estou vendo o céu aberto e parece que tem uma nuvem descendo de glória, provisão, milagre, resposta sobre... E eu já estou vendo mulher chorando, é porque está sentindo. As lágrimas descendo, é porque Deus está tocando. Oh, o coração quebrantado, Deus está falando. Tem provisão, tem resposta, tem milagre. Tem provisão, tem resposta, tem milagre. Tem provisão, tem resposta, tem milagre. Não foi fácil para mim chegar até os Estados Unidos. Vendi tudo que eu tinha. Vendi tudo que eu tinha porque Deus falou: você vai porque eu preciso falar com uma família. Eu tinha um carro, vendi. Separei pouca roupa porque na imigração, no consulado, na migração, para o que eu iria fazer, não podia levar muita roupa, então apenas 10 quilos. Vendi a maioria dos meus ternos, só fui com 2 ternos. Debaixo de uma ordem. O que nos basta é obedecer, dependente de qualquer coisa e de qualquer perda. Porque quem mandou garante. A minha esposa falou assim: como eu vou ficar? Fica tranquilo, porque lá não vou apenas pregar, filho. Eu vou ter que trabalhar também. Conheci o pastor Geraldo da Silva, da Assembleia de Deus Vida, em Lowell. Comecei a dirigir um caminhão para ele, e a gente pegava madeiras, porque ele é carpinteiro Finity. E ali comecei trabalhando com ele, falei: pastor, o que o senhor sentir
de me abençoar, mandarei para minha família. Não se preocupa comigo, porque estou debaixo de uma ordem. Mas não foi fácil, porque todo momento eu falava, vou voltar, e Deus falava, ai de ti voltar. E Deus só foi revelar os seus mistérios 4 meses e 12 dias naquele lugar. E eu já estava chorando, emagreci 10 quilos. Todo dia ligava para minha esposa, videochamada, e chorava. Ligava para minha mãe e falava, mãe, que lugar é esse terrível? Tudo é dólar, tudo é dólar, tudo é dólar. Fala de Jesus, todo mundo com pressa. Jesus está voltando, ninguém ouvia, todo mundo com pressa. Não tenho tempo para ouvir, muitas das vezes não é tempo, é falta de interesse, porque quem tem interesse, sábado vira segunda. O pastor chorou para mim e falou, meu servo, minha igreja era lotada, a pandemia veio, 50% caiu. Depois veio a luta, os obreiros começaram a ganhar dinheiro, só vem na igreja quando quer. Muitos desviaram, porque o que faltava no Brasil aqui eles têm sobejando. Então para que Deus? Porque Deus está ligado à nossa necessidade. E quando não é do dinheiro, é na doença, buscamos Ele. Uma certa vez chegaram para mim e falaram assim, pastor nos Estados Unidos é muito fácil, quer ser pastor na África, no Paquistão, no Afeganistão. E eu virei para ele e falei assim, você está muito enganado. Por que eu estou enganado? Vai pregar para alguém que já tem tudo. Fala de Jesus para quem já tem tudo. Agora, chega em lugares a qual a escassez, a fome, a necessidade, fala assim, ó, eu conheço um Deus que Ele faz brotar em terra seca. Eu conheço um Deus que faz maná do céu, pão cair do céu. A pessoa vai olhar para a sua necessidade e falar, não, eu quero experimentar. A maior dificuldade é estar em um ambiente que você não vê provisão, mas entende que algo diferente está para acontecer a qualquer momento. Essa mulher, ela sai de casa, vai para a porta da cidade e começa a pegar lenha. E lenha na Bíblia é o maior elemento usado como combustível. Tanto para o tabernáculo qual Moisés construiu a mando de Deus, para o sacrifício e para incendiar o altar de incenso. Porque lenha na Bíblia vai falar de fogo. Lenha na Bíblia vai falar de brasa. Lenha na Bíblia é combustível. Se você vê em Gênesis 22, 9, você vai ver, Levítico 1, 8, você vai ver que Arão e os sacerdotes colocaram lenha. Você vai ver também Levítico 6:12, que a lenha sobre o altar era contínua para que o fogo não se apagasse. E eu entendo que não há, nem há nada que possamos fazer sem colocar a lenha primeiro, colocar o fogo no negócio. E quando eu olho à luz da Bíblia, lenha para trazer fogo, vai me entender e vai me ensinar que lenha também significa oração. Tudo começa na oração. Tudo tem que ter oração. Se tem milagre, a oração tem que ser primeiro. Se tem vitória, a oração tem que ser primeiro. Se tem providência, a oração tem que ser primeiro. Você pode olhar para uma irmã, quando você olha para uma irmã e fala, Senhor, qual é o segredo da vitória? Você vai olhar para ela, você vai ver que ela tem lenha. E quem tem lenha tem fogo, tem propósito. Quem tem lenha sabe para onde vai e da onde vem. Quem tem lenha sabe que na madrugada a lenha é mais robusta e o fogo é maior.
Não tem como pregar sem colocar lenha. Não tem como cantar sem ter buscado lenha primeiro. Porque lenha te tira do lugar. Você não consegue achar lenha naquele porcelanato da sua sala. Você não consegue achar lenha na cama king do quarto. A lenha te tira do conforto. Porque se você quer milagre realmente, você tem que ir aonde tem lenha. E uma coisa eu aprendi, que sabe aonde tem lenha? Só em 2 lugares. Assembleia de Deus de Bom Jesus e os valados e os montes no secreto com Deus. Só tem 2 lugares e esse lugar hoje está descendo lenha fresquinha para quem saiu de casa 7 horas da manhã e falou, vou lá buscar lenha. Para quê? Porque a farinha já está na panela, o azeite já está na botija e só falta lenha. Se coloque de pé. Ela está pegando lenha. Sabendo ela que ela está pegando lenha, mas tem uma ordem sobre ela. Porque a ordem é assim. A ordem de Deus só é identificada quando saímos ao encontro do propósito. Porque eu aprendi 3 coisas. Processo gera propósito para receber promessa. Quem está no processo, aguarde o propósito. Quem já chegou no propósito, calma que a promessa vai se cumprir. Ela está vivendo o processo, o propósito está caminhando ao encontro dela. O filho em casa com fome, ela saiu de casa, mulher guerreira, tá? O problema dentro de casa, mas não impede de ela ir buscar lenha. A luta no sofá, mas ela dizendo, vou para a consagração buscar lenha. A tempestade assoprou, e tá ela assim, vou buscar lenha e ninguém vai me impedir de trazer lenha. Quando ela pega a lenha, Elias chega para ela e fala, me dá um pouco de água. E ela, pois bem, olha que interessante. A água estava secando, mas na casa de quem tem provisão tem água. Não tem muita coisa, mas milagre tem, uma água tem. Elias vai querer algo mais. Elias fala assim, me traz um bocado de pão, um pedaço de pão. Aí ela vai diagnosticar. Vai revelar para Elias dizendo, não tenho pão. Até água eu tinha, mas pão não. Por que você não tem pão? Eu estou aqui catando cavaco. Eu vim buscar lenha aqui, porque eu sei que dessa lenha algum milagre tem para acontecer. Eu saí da minha casa determinada, vou lá para o círculo de oração, porque lá tem lenha com fartura. E eu vou entrar catando lenha, dobrando meu joelho, orando, porque eu sei que a oração move o céu e a terra. Ela começa, e ela vai virar para Elias e falar assim, eu não tenho bolo, não tenho pão, mas eu tenho um pouco de farinha na panela. Repita comigo, um pouco de farinha e um pouco de botija de azeite. Fala, um pouco de farinha e um pouco de azeite. Um pouco de farinha e um pouco de azeite. É pouco. Mas pensa em um Deus que pega do pouco para sustentar uma multidão.
No capítulo 18, você não ouve mais falar na viúva. Mas a ordem de Deus é que até vier a chuva sobre a terra, a casa dela não vai faltar mais nada. Ei, você não pegou isso? Levante a tua mão que eu vim como profeta nessa manhã para profetizar. A Bíblia diz que até vir chuva sobre a terra, o pouco ia virar muito, o azeite ia virar muito, a lenha ia virar muito. Sabe o que Deus está para te dizer? Deus me trouxe aqui e os céus mandou dizer: enquanto Jesus não voltar para buscar a igreja, Deus vai sustentar a tua casa na palma da mão dele. Enquanto Jesus não voltar, o teu problema é dele, a tua luta é dele, a tua... Quem trouxe glória, jogue a tua mão lá no terceiro andar. Dá o melhor glória para Jesus, porque tem vitória, tem luta, tem provisão, tem vitória, tem luta, tem provisão. Aqui tem mulheres que foi gerada para o propósito Deus está mandando eu dizer algo aqui. Olha para a pessoa que está do teu lado, escolhe 2 pessoas e abraça ela. Abraça essa pessoa que está do teu lado, dá um abraço. Dá um abraço para ele. E vira para ele e para ela e diz assim: tem uma provisão chegando na tua casa. E essa provisão é uma vitória que você estava esperando. Não aconteceu em 2022, mas já está carimbado para 2023 e não vai passar de 2023. Eu estou vendo cartas sendo divididas nesse lugar. E o nome da carta é vitória, provisão e milagre. Vitória, provisão e milagre. Quem vem buscar vitória vai levar. Quem vem buscar provisão vai levar. Quem vem buscar milagre vai levar. Mas Deus me disse que ninguém vai sair de mão vazia desse lugar. O Deus grandão está nesse lugar, mas toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Porque a vitória é da igreja, mas a glória ainda continua sendo dele. A vitória é da igreja, mas a glória ainda continua sendo dele. Pai, até aqui foi me confiado a tua palavra para pregar nesta manhã. Aonde tem lenha, tem farinha e tem azeite. E aonde tem esses 3, tem alimento espiritual neste lugar. Porque a mesa já foi preparada. Calachoa. E só vai comer na mesa quem abrir a boca para comer. Naracantora. Porque tem alimento de cura, tem alimento de provisão, tem alimento de renovo, tem alimento de batismo com o Espírito Santo, tem alimento que vai nos encher da tua presença, tem alimento. Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença. Toma, Senhor, cada mulher, cada varão de oração, cada mulher que entrou dentro desta porta, cada homem, a tua igreja que está nessa manhã. Toma nas tuas mãos, Pai, e opera assim como o Senhor sempre opera no nosso meio, com total liberdade, Senhor. É tudo que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.